Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje eu vou falar um dos motivos pelo que eu mais gosto da parte de gerenciamento de usuário dentro da AWS, que é a granularidade de acesso. Então antes de eu começar a falar sobre isso, se você tem qualquer comentário ao fim do vídeo, qualquer sugestão, não deixe de colocar os seus comentários abaixo. Dessa forma você ajuda a sempre melhorar o canal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, porque eu gosto do IAM, porque eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo porque eu noto que às vezes algumas pessoas elas gostam muito do IAM e algumas outras questionam um pouco. Então eu falei, bom, vou fazer isso daí para colocar minha opinião. Eu acho ele muito bom porque é muito granularizado. Então, vamos supor, você quer uma pessoa que gerencia EC2, que são servidores, computação em nuvem na AWS, não necessariamente você quer que ela faça tudo nos servidores. Então, através do IAM, você consegue falar o seguinte, olha, eu quero que esse usuário apenas desligue servidor, ou ele apenas inicie servidor, ou ele apenas reinicie, ou ele apenas troque o tipo. Enfim, você coloca as ações dentro de uma determinada atividade. Então você tem um serviço que é o EC2, você tem diversas ações que eu vou mostrar aqui. Então deixa eu mostrar isso daqui um pouco. Eu vou abrir o serviço de IAM, eu vou criar um usuário temporário aqui, só para a gente fazer um teste, para vocês entenderem como funciona. Então, ó, temp, que é o meu usuário, esse é um usuário de console, qualquer coisa, não vou mudar nada. Antes de eu começar, só para falar, tem dois tipos de roles, tem dois tipos de política, pessoal. Tem a política que é a inline policy, que é uma política que eu anexo para esse usuário, ponto final, eu não consigo reutilizar ela para outros lugares. E tem a política geral. Aqui no cantinho, ó, ele mostra a política geral. Se eu clicar em policies, ele tem todas as políticas já pré-definidas pela AWS. Ó, tem até o desenho dela aqui porque é ela que criou. Se você quiser criar a sua própria aqui, você consegue criar, é só clicar em Create. Porém, se você quer criar diretamente para o usuário, é só você abrir o usuário, o role ou o grupo, né, tanto faz. Quando você clica nele, tem aqui ó, as políticas. Aí você vem e só clica em, aqui ao canto, ó, adicionar uma inline policy, que é uma política só para esse usuário. Esse painel aqui de criar política é a mesma coisa, independente da forma como você criar. Então eu vou criar por aqui. Então o serviço eu vou considerar assim, ó, que esse usuário temp, ele é um usuário que ele pode executar poucas ações dentro de uma EC2, por exemplo. Então aqui mostra todos os serviços, eu só digito, ele vai aparecer o serviço. Isso é muito granular, né? Olha isso. Aí ele mostra para mim, ó, beleza, você selecionou o serviço, agora são as ações. Quais ações que você quer? Então tem ações de listar, ele já até está segmentado aqui. Então listar, tem ações de leitura, tem ações de taguear, né, fazer o tagging, que é o delete, create tag. Então vamos supor que esse usuário ele pode deletar e criar tag. Ó, selecionei duas permissões até agora. Depois write, tem várias coisas em write aqui, relacionado até com rede, porque rede faz parte de EC2, tá pessoal? Por isso que isso aparece aqui. Enfim, tem muita a segmentação aqui, você consegue ver como que é bem granular. Mas o que acontece? Eu falei dos benefícios disso, mas tem uma pequena desvantagem. Às vezes, isso exige um pouquinho mais de conhecimento. Por exemplo, vamos supor que você autoriza uma pessoa a criar tags. Então a pessoa pode criar tags e remover tags, que é essa situação nossa. O que acontece? Para ela criar ou deletar, ela precisa também ter acesso de leitura nos servidores, ela precisa ter acesso de listar. Então não é simplesmente essas duas permissões, ponto final. Então seria considerado a desvantagem, o que eu não vejo como desvantagem, mas que normalmente as pessoas têm com isso. Eu vejo isso daí como um total benefício. É tão granular, é tão bom que você consegue realmente só dar acesso porque a pessoa realmente necessita. Então, segurança eu acho muito bom nesse sentido. Claro que seria melhor ainda se eu pudesse selecionar uma ação e a AWS falasse, ó, para essa ação também tem essa árvore de pré-requisitos, que essas aqui são praticamente obrigatórias para ela. Então faria sentido se tivesse isso, sem dúvida seria melhor. Mas também não vejo isso como um problema. Mas olha, por exemplo, em read tem describe tags, tá vendo? Se eu clicar aqui e escrever tags no campo, ele me mostra tudo relacionado com tag. Se eu quiser describe esse instance,
Vou escrever instance. Já tinha aparecido. Então, ó, describe instance. Porque a tag que eu quero que o usuário altere é de uma instância, por exemplo. Então, ele tem que ter a permissão de descrever as instâncias, de listar, enfim, eu seleciono tudo aqui que eu preciso, aí eu vou para o próximo passo. O próximo passo ainda é mais granular ainda. Eu posso dizer que ele só vai alterar tags de um determinado servidor. Então, se eu clicar aqui em recursos, ele me mostra a possibilidade que eu tenho de restringir mais ainda o acesso. Então, eu posso falar que esse usuário só pode alterar tags de servidores que... Eu coloco aqui, ó, todos os servidores que o ID é a região é assist1e. Então, aqui é só um exemplo. Eu adicionei uma permissão aqui que esse usuário consegue criar e deletar tags apenas para esse servidor nessa conta e nessa região. Então, galera, olha como isso daí é granular. E tem as partes de redes, tem muitas outras coisas que eu consigo segmentar mais ainda. E indo mais a fundo, não o suficiente você conseguir segmentar por recurso, você também pode segmentar por aqui, condições. Então você pode falar que o usuário só pode executar essa ação nesse recurso se o acesso dele vier de um determinado IP. Então você consegue falar, ó, só se vier de um determinado IP ele vai poder alterar. Você pode colocar mais range de IP ou menos range, aí você consegue fazer da forma como você quiser. Então deixa eu até deletar isso aqui porque não é algo que eu quero. E MFA, às vezes se você quiser ativar, obrigar o MFA, você consegue colocar isso daqui. E tem o adicionar condições. Quando você clica em adicionar condições, tem mais condições ainda que você consegue trabalhar. Então existem condições de horário, condições de acesso do usuário. Nossa, tem muita condição aqui, ó. Você consegue ler elas de acordo com a sua necessidade e implementar essas condições. Então, galera, é assim que você vê como é granular o acesso. Isso é muito bom, você realmente consegue dar só acesso para o que é necessário. Aí, não sei se você reparou, tem aqui uma aba que se chama JSON. Tem a Visual Editor, que é a que a gente usou aqui, ó, e tem a JSON. Se eu clicar em JSON, isso é todo JSON. Então, basicamente, se eu copiar esse código, colar em outro lugar, né, um lugar de política, já vai funcionar. Da mesma forma aqui, ó, vou cancelar tudo, eu copiei, eu vou vir aqui em Inline Policy, vou vir em JSON, ele está zerado. Se eu pegar e colar o que eu tenho, às vezes você pega num blog ou num provedor de serviço, ele fala, ó, preciso dessa política. Você simplesmente vem aqui, coloca, aí ele atualiza essa página também. Eventualmente ele vai aparecer dessa forma, igual está aqui, ó, ele cria um pouquinho mais de campos, mas tanto faz, isso daqui é só a parte visual. Outra coisa, aqui eu criei para esse C2, vamos supor que você quer dar uma permissão para o S3 também. Você consegue, pessoal, é só clicar aqui, selecionar S3, ó. Vamos supor que ele vai ter acesso completo. Vou selecionar tudo. Aí eu tenho a opção de segmentar. Ele até sugere, ó, que eu segmente para alguns, mas eu não vou segmentar. Eu vou voltar aqui em JSON. E olha como o JSON ele já foi atualizado. Opa. Então, cadê aqui? Deixa eu minimizar. E aí ele já vai ter... vou precisar resolver esse... deixa eu clicar só aqui no N para todos, né? Já que eu falei que eu não vou me importar, ele estava precisando que eu alterasse aqui. Aí agora sim, o JSON ele já foi alterado. Agora o JSON ele também trabalha com S3, ele tem tudo aqui. Se eu copiar e colar, ele vai me mostrar exatamente esse painel aqui. Aí ao fim eu só preciso revisar, dar um nome. Então essa política aqui só vai ser do usuário, eu não vou conseguir reusar para ninguém. E ela está aqui, Teste Inline Policy. Se eu clicar nela, olha o que ela vai mostrar aqui a política e eu posso editar ela. Então, pessoal, isso é o que eu mais gosto da parte de IAM na AWS. Então, tem algumas outras cláusulas que você consegue fazer isso, porém ele já sugere algumas permissões baseadas em atividade das pessoas e fica um pouco mais difícil você começar a restringir. Já na AWS você consegue simplesmente trabalhar com isso, com condições, com recursos e com muitas outras coisas. Então, imagina assim, você tem uma AWS, uma console, em North Virginia, e dentro da North Virginia você tem 10 servidores, porém 2 são gerenciados por outra pessoa. Você consegue criar uma política para essa outra pessoa, onde ela tem acesso apenas para trabalhar nesses 2 servidores. Isso é possível como? Com as condições que nós vimos anteriormente. Então, galera, é isso aí que eu tinha para falar.
Qualquer dúvida, não deixe de postar nos comentários. Se você tiver qualquer sugestão para melhorar o canal, não deixe de colocar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!